Zubeldia traz a campo grande novidade na escalação do São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre o Oscar, que está fora do jogo de hoje, mas também preocupa para os próximos jogos. Vamos estar comentando sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E tivemos aí nessa semana, né, rapaziada? A gente comentou bastante sobre o déficit do São Paulo aí do ano passado, 2024 aí, né, que é simplesmente o maior déficit da história do São Paulo, né, o maior déficit de todos os tempos da história do clube, que é uma aberração, né, um negócio assim inacreditável. E olha só que bizarro isso aqui. A gente até comentou por cima sobre esse assunto no dia, né, do déficit, mas não tinha números, né? Aí eu peguei aqui pra gente comentar sobre isso. Ó. Em 4 anos da gestão do Júlio Casares, o São Paulo acumulou um déficit de 429 milhões de reais. Isso mesmo. Em 4 anos de mandato, tá? Que no caso são 2, né? Já teve o primeiro mandato, já tá aí no segundo, são 4 anos, e nesses 4 anos aí, a gestão dele teve 429 milhões de déficit. Você tem noção do absurdo que é isso aqui? É metade da dívida do São Paulo, basicamente. Entendeu? É quase 50% da dívida do São Paulo. Foi o que essa gestão fez aí nesses últimos 4 anos. Inacreditável, né, cara? Em 2021, tivemos aí um déficit de 106 milhões de reais. Em 2022, um superávit único de 37 milhões. Em 2023, tivemos um déficit de 62 milhões e por último, 2024, um déficit de 289 milhões de reais, né? Dá mais, como eu falei, dá 429 milhões de déficit aí, né, acumulando todos esses 4 anos aí da gestão Casares. Sim, financeiramente, né, montou bons times, a gente foi campeão da Copa do Brasil, saímos da fila, beleza? Mas a parte financeira dessa gestão é uma catástrofe, tá? Uma catástrofe aí em todos os aspectos. É um lixo, entendeu? Compra jogador não paga, atrás direito de imagem, atrás da premiação e o déficit aí, né? Quase dando. Só um ano que teve superávit, que foi em 2022, né? O resto tudo déficit aí. Só para, acho que todo mundo sabe, né? Déficit quando você mais gasta do que arrecada. E superávit é ao contrário, quando você mais arrecada do que gasta, entendeu? É porque às vezes a gente confunde, né? O nome às vezes dá uma confundida. Aí então, cara, assim, tem uma esperança aí com o FDIC, gastando menos dinheiro, não contratando o jogador, né, em questão de direito econômico do jogador. Você pode trouxe jogador livre e por empréstimo. Irmão, se esse ano você falou conseguir a proeza de ter um déficit, aí, rapaz, sinceramente, não vai ter o que fazer, não. É virar SAF, irmão, e não vai ter o que fazer. Não vai ter outra alternativa. Não, porque, olha, a gestão financeira do São Paulo é algo assim, é uma tragédia completa, entendeu? Eu não gosto de ficar falando muito a palavra tragédia, mas a palavra é essa, entendeu? É bizarro, aí. Tá? Luciano iniciou o Brasileirão a um gol de igualar um dos grandes artilheiros da história do São Paulo, rapaziada. Olha que legal isso aqui. O atacante Luciano inicia mais uma edição do torneio com boas chances de subir no ranking histórico de artilheiros do clube. O Luciano jogou o Brasileirão pelo São Paulo de 2020 até 2024. E nesse período aí ele fez 53 gols, tá? O Careca tem 54 gols, um gol a mais que o Luciano. O Careca fez 54 gols pelo São Paulo, né, de 1983 até 1987, entendeu? Então o Luciano tá aí a um gol de igualar o Careca e 2 de passar aí o Careca em artilharia de Campeonato Brasileiro, tá? Olha só, aqui ó, ranking do São Paulo de artilheiros no Campeonato Brasileiro. Artilheiros do São Paulo no Brasileirão, tá? Especificamente nesse campeonato aí. O Luiz Fabiano tem 108 gols no Brasileirão pelo São Paulo. Em segundo tem o Serginho Chulapa com 83 gols. Em terceiro tá ele, Rogério Mito Ceni, com 65 gols. Em quarto, aí sim aparece o Careca com 54 gols. E em quinto, o Luciano com 53 gols, tá? Então se o Luciano fazer um gol aí, hoje, ele já é igual o Careca. Se ele fazer 2 gols, ele já passa o Careca e entra ali, né, no top 4 de maiores artilheiros do São Paulo na história do Brasileirão.
tá? Então, uma marca muito importante, um jogador que é muito importante pro São Paulo, e ele tem tudo para fazer pelo menos um gol hoje, porque hoje não tem Lucas, não tem Oscar, então, evidentemente, um dos protagonistas do jogo, com certeza vai ser o Luciano. Vai ser o Luciano e o Caleri que vão dividir aí o protagonismo do jogo, já que não tem Oscar e Lucas, então, um golzinho ele já iguala o Careca, e 2 ele passa aí, né? Vai ser mais uma marca aí muito interessante que o Lucas, que o Luciano vai atingir com o São Paulo, até mesmo que ele não faça os gols hoje, evidentemente que ao longo do Brasileirão ele vai fazer esses gols aí e passar o Careca, né? Enfim, torcer para que seja hoje, né? Que ele faça gol e que a gente consiga vencer aí, que é o mais importante, tá bom? Vamos avançar e vamos entrar no pré-jogo aí de fato da partida de logo mais. Finalmente hoje tem São Paulo em campo, São Paulo Sport aí, né, cara? Primeira rodada do Brasileirão, a bola rola aí às 6h30 da tarde / noite, né? Aí no horário de Brasília, no estádio do Morumbi, tá bom? Vamos lá, a gente tem alguns desfalques aí, os 2 melhores do time estão fora, como a gente já comentou. O Lucas tá aí fazendo tratamento no joelho direito, desde o jogo contra o Palmeiras na semifinal, ele não vem treinando, né? Por causa do raio daquela grama sintética. O Oscar acabou se machucando aí, né? Com a lesão na posterior da coxa esquerda, lesão de última hora aí ontem. Só ontem a gente foi saber que ele estava fora do jogo. E o Pablo Maia que fez uma cirurgia no tornozelo direito. Simplesmente Pablo Maia, Lucas e Oscar fora, né? Tipo assim, 3 dos melhores aí do time tão fora, vão fazer muita falta aí. Não só para hoje, mas ao decorrer dos jogos da temporada que eles vão desfalcar o São Paulo, tá? Vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, o provável São Paulo é Rafael no gol, aí um linha de 3 zagueiros como Alan Franco, Arboleda e Sabino, tá? Dupla de volantes, Luiz Gustavo e Alisson, Cedric Soares na ala direita e Enzo Dias na ala esquerda. E o meio desse time, segundo o GE, deve ser o Matheus Alves, né, que renovou o contrato recentemente com o São Paulo, e na frente a dupla Luciano e Caleri. Se for esse time aqui, temos muitas novidades. Primeiro, Sabino, porque na linha de 3 zagueiros que o São Paulo vem jogando, quem vem jogando é o Ferrarese. Então, não sei porque que o Zubeldia aí, né, deve colocar o Sabino. Eu acho que o Ferrarese estava bem, tinha que manter o Ferrarese, mas o Sabino deve jogar. Segunda mudança, Luiz Gustavo, né, não fez nenhum jogo no Paulistão, né, se machucou na pré-temporada, tá de volta aí e realmente deve começar o jogo como titular. Então, Luiz Gustavo de volta. Terceira novidade aí que pode ser, né, confirmando essa escalação, é o Matheus Alves, né? A grande novidade da escalação, se for confirmada essa, é o Matheus Alves começando. Porque eu pensei que o Zubeldia, sei lá, ia colocar o Ferreirinha, né? Fazer um trio ali, Ferreirinha, Luciano e Caleri, até porque o Ferreirinha, ele sempre foi aí, teve um período que ele foi titular, e quando ele não foi titular, ele sempre era o 11º jogador, 12º no caso, que entrava ali no segundo tempo dos jogos do São Paulo, né? Só que ele perdeu bastante prestígio, porque a temporada dele é muito ruim até aqui. Quando teve chance foi bem mal, então pode ser que o Matheus Alves comece aí entre os titulares. Tem um resistência ainda para saber se ele vai começar mesmo, tá? Mas é o provável São Paulo aí com o Gé trouxe. Aí o que acontece? O Arnaldo Ribeiro trouxe informação, né, de que o Wendel, por exemplo, deve começar jogando, né? E no provável aqui do Gé tá o Enzo Dias. O Arnaldo falou que o Wendel deve jogar e o Enzo ficar no banco. Então, fica só essa observação, essa informação que o Arnaldo Ribeiro trouxe aí pra gente ficar de olho, tá bom? Vamos lá, Felipe Fernandes Lima, de Minas Gerais, é quem apita a partida. E quem vai estar no VAR vai ser o Daniel Nobre Bins. Esse é ruim, que dói, como quase todos os outros, né? Todo mundo aí da arbitragem é ruim, né? Um ou outro aí que escapa e olhe lá, tá? A transmissão aí do jogo, rapaz, vai ser transmissão exclusiva do Premier, TV fechada, pay-per-view, com narração aí do Everaldo Marques e comentários aí do Alexandre Losetti e da Aline Calandrini. Transmissão tricolor, né? Porque o Everaldo Marques é São Paulino assumido, ele mesmo já falou em um podcast que é São Paulino, e dizem por aí também que o Alexandre Losetti também é São Paulino, né? Não tenho essa confirmação, né? Acho que ele nem é assumido aí, mas uma vez eu tava achando um podcast, não vou lembrar agora quem que falou isso, cara, que tem tempo já, daí falou que o Losetti era São Paulino, né? Então é uma transmissão aí quase São Paulino aí, com o Everaldo Marques, que sim é assumido tricolor aí, é um baita do narrador, né? Um dos melhores que tem aí no futebol brasileiro, um dos melhores narradores que tem aí, sem dúvida alguma, é o Everaldo Marques, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada, e o negócio é o seguinte, meu parceiro,
O Oscar, que a gente já havia comentado com vocês, ele não joga hoje, certo? Não joga hoje. E olha só isso aqui. A última vez que o Oscar não entrou numa partida, desde a sua chegada ao São Paulo, foi no dia 29 de janeiro. Desde então, o jogador entrou, pelo menos no segundo tempo, em 10 jogos consecutivos. Neste sábado contra o Sport, ele voltará a desfalcar o São Paulo por conta de uma lesão na coxa, tá? Então ele não jogou no dia 29 de janeiro e desde esse dia aí pra cá, né, teve 10 jogos do São Paulo e ele jogou todos, né? A grande maioria como titular e teve um outro ali, né, que o Zuba poupou o time e ele entrou no segundo tempo. Tá, se não me engano, esse jogo do dia 29 de janeiro, se não me engano, foi contra a Portuguesa, né? No Pacaembu que ele não entrou. Tá, e de lá pra cá, então, ele teve presente em todos os jogos. Então, ele é um jogador aí, evidente como ele, pô, Gabriel, tá vendo, o Oscar já começou a se machucar. Cara, o Oscar, ele não tem histórico de lesão, mano. Pode olhar a carreira dele inteira, ele não tem histórico de lesão. Se por um acaso ele começar a ter histórico de lesão no São Paulo, começar a se lesionar recorrentemente, é algo inédito na carreira dele. Entendeu? Isso nunca aconteceu. Aí, tanto é que eu fiquei surpreso que ele jogou quase todos os jogos do São Paulo desde que chegou, né? Quase todos os jogos ele teve disponível aí e entrou em campo, tá? Aí, o que acontece? Ele tá fora do jogo de hoje e pode ser também que fique de fora do jogo de quarta-feira, que é a estreia do São Paulo na Libertadores. Olha aí, informação do Gabriel Sá. Apesar da lesão não ser grave, o Oscar passa a ser dúvida também para a estreia na Libertadores contra o Tadieres. Com isso, existe a chance do São Paulo ir para Córdoba sem Lucas e Oscar. O Lucas já está confirmado que está fora, né? Ele mesmo, né, já deu entrevista aí confirmando que está fora, não só do jogo contra o Sport, mas também do jogo do São Paulo contra o Tadieres, que é na quarta-feira. E o Oscar também, cara, é dúvida. Assim, sendo sincero pra vocês, assim, eu não tenho expectativa de que o Oscar jogue na quarta contra o Tadieres, porque não é uma lesão grave, mas, pô, uma lesão na coxa. Se uma lesão na coxa vai tirar ele só de um jogo, de hoje, e vai estar disponível quarta-feira? Acho eu que não. Entendeu? Acho que realmente ele vai acabar ficando de fora desse jogo aí do São Paulo, também contra o Tadieres, né? Mas, meu irmão, sem Oscar e sem Lucas aí, vai ser duro, né? Até porque o Zubiri recebe muita crítica aí, né? Muita gente até fala, pô, se o Lucas e o Oscar não estiver bem, não sai nada do time. E muitas vezes no Paulistão foi assim, né? Muitas vezes o Lucas e o Oscar tiraram aí coelhos da cartola que fizeram a gente ganhar jogos. E quando eles não estavam bem presentemente, era muito abaixo aí do que devia ser, né? Como coletivo, era muito abaixo em questão de produção ofensiva, então vai ser dificílimo, né, cara, ficar assim os dois aí. Então é torcida, né, para que ele se recupere o mais rápido possível aí. Como eu falei, né, pra gente voltar um pouquinho no que eu tinha comentado antes. Espero que, né, do nada o Oscar não comece a ter aí lesões recorrentes no São Paulo, porque ele nunca teve isso, né? Se acontecer isso agora é só no São Paulo. Ele não tem história de lesão no Chelsea, nem no Inter, né, no Internacional, né, quando ele jogou no Brasil depois que ele saiu do São Paulo, entendeu? Na China também não, apesar que na China também tem poucos jogos, né? Mas em nenhum momento da carreira ele teve lesões recorrentes, nunca aconteceu, ele sempre foi um jogador muito saudável, né, que conseguiu sempre manter ali a regularidade entrando em campo, então esperamos que no São Paulo ele não tenha esse tipo de lesão aí. E muitas vezes no Paulistão ele até jogou mais que devia, né? Porque teve jogo que era para poupar o time, o Zubeldinho mudou o planejamento e botou ele para jogar, como foi aquele caso do Velo Clube, vocês lembram, né? Jogamos contra o Inter de Limeira e empatamos 0x0. Aí no planejamento tava para jogar o time reserva contra o Velo Clube, aí o Zubeldinho já tinha perdido o Bragantino e empatou com a Inter de Limeira. Aí ele pressionado teve que botar o time lá contra o Velo Clube. O Oscar também começou, né? Então teve muitos jogos aí, ou alguns, que era para poupar o Oscar e acabou não poupando, né? Porque ele tava pressionado aí. Bom, o jogo de hoje, evidente mesmo sem Lucas e sem Oscar, evidente que é um jogo que o São Paulo tem obrigação de vencer, né? Qualquer resultado hoje que não seja uma vitória vai ser terrível, tá? Com todo respeito do mundo do esporte, com o time tradicional, tem que vencer de qualquer jeito, não tem papo, não tem, entendeu? Não tem nada, irmão. É vencer ou vencer. É um jogo obrigatório pro São Paulo vencer. Ainda mais que, além de ser obrigação de vencer, não pode também entrar também de salto alto, achando que vai ganhar do jeito que quiser, até porque tem que ligar um alerta. São Paulo tem 2 anos aí que estreia com derrotas no Campeonato Brasileiro. Tá? A última vez que o São Paulo estreou vencendo no Brasileiro foi em 2022 com o Rogério Ceni ainda. Então o São Paulo venceu aí o Atlético Paranaense por 4x0. O Caleri meteu 3 nesse jogo, né? 3, meteu um hat-trick nesse jogo aí. E o Luciano fez o 4º gol. Aí em 2023 a gente perde pro Botafogo do Newton Santos por 2x1.
Em 2024, no ano passado, a gente perde em casa por Fortaleza por 2-1, né? Que era o carpinho técnico aí, tá? Então tem 2 anos, 23 e 24, que a gente só começa o campeonato perdendo. Então hoje tem que começar vencendo, é um jogo em casa que tem que fazer 3 pontos e começar o campeonato aí, né? Com o pé direito. Tem que vencer. Não tem Oscar, não tem Lucas, vão fazer muita falta, porém, mesmo sem esses 2 jogadores, São Paulo tem a obrigação e tem, evidentemente, totais condições de conseguir vencer essa partida aí, tá? Independente, né, rapaz? Que eu tive que ver comentários falando: vou torcer pro São Paulo perder pro Zubas de ir embora do Dorival vir. Gente, com todo respeito, cara, você pode querer que o Dorival venha, mas não dá pra torcer pro São Paulo perder, né, velho? Por mim, que o São Paulo ganhou de 5-0 com 3 gols do Caleri, com 2 do Luciano, entendeu? Então vamos torcer pro São Paulo fazer um grande jogo e começar aí, começar agora a parte mais importante do ano, bem, porque agora é Brasileirão, né? Quarta-feira tem Libertadores e o pau vai começar a quebrar aí, belezinha, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.